Mercado. Mercado do Palmeiras em 2023, especialmente pensando já no meio do ano, né? Vamos ver o que o Mauro César falou. Não, é duro, hein? Você sabe que tá dura a situação do torcedor quando ele chega no momento de dar razão pro Mauro César, né? Vamos ver, olha essa mesa aqui, olha, meu Deus do céu. Vamos ver o que ele falou aí, bora. Eu acho que. Não sei se o Palmeiras já olhou para si mesmo e percebeu isso. Eu até publiquei hoje no meu blog. O Palmeiras contratou nos últimos tempos Bruno Tabata, que já foi lá para o Qatar SC, né? O Atuesta, que está lesionado, e também o Flaco Lopes, que só entra no perrengue do sufoco, né? Quando a coisa está feia, põe o Flaco Lopes, que é grandão, vai que, né? Não está acontecendo nada com ele até agora, não deu certo. Já aconteceu em final de Libertadores com o Breno Lopes, aconteceu com o David, mas com o Flaco Lopes em jogo nenhum está acontecendo. Pode ser até que ele faça gol importante na Libertadores, mas é o maior investimento do clube. Chegou a Quando ele falou David, ele quis falar Daverson, né, eu acho. Vai machucar, né? Tô brincando. Não tô brincando, não. Bora. 14 milhões, né, de dólares e não deu certo. São 23 milhões de dólares em 3 jogadores que não deram resultado. Eu acho que o mercado do Palmeiras se mostra abaixo, né, do que se espera. E houve também, acho que um erro grave aí de avaliação. O Palmeiras perdeu o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o Gustavo Scarpa, um dos melhores volantes em atividade no país, com convocação, inclusive, o Danilo. Os dois foram para a Inglaterra, para o Nottingham Forest. E o Palmeiras não contratou ninguém. Contratou o Arthur, que é um atacante, é outra posição, para preencher uma outra lacuna no elenco do Palmeiras. É um ótimo jogador, mas não é da função do Scarpa, tampouco da função do Danilo. Não, mas tem aqui o Gabriel Menino, agora tem o Richard Rios. Desculpa, o Richard Rios é jogador do Guarani, fez um campeonato razoável e tal, mas não dá, está no nível do Danilo, né? Então, o Palmeiras investindo em jogadores, talvez a comissão técnica não queira jogadores tão midiáticos, de muita personalidade, de muitas, né, com outras reações, não sei se é isso, mas fica apostando demais em alguns jogadores medianos, em contratações que de imediato são. O Atuesta foi elogiadíssimo por parte da imprensa. Que visão de mercado! Nem sabiam que era o cara. Até agora não mostrou nada. Está machucado hoje, mas mesmo quando não estava lesionado, né? A fase é muito ruim, são 7 jogos, 1 vitória, 4 derrotas, né, e 2 empates. O Palmeiras perdeu para o Bahia, perdeu para o Botafogo, perdeu agora para o São Paulo 2 vezes, por pouco não perdeu para o Flamengo, perdendo em casa, inclusive, né? O São Paulo venceu no Allianz Parque, o Botafogo venceu no Allianz Parque, e o Flamengo empatou e poderia mais um pouco ter vencido no Allianz Parque. Então, o time que não perdia, entre aspas, agora perde com uma certa frequência. Mas eu não sei se está vendo, se há essa autocrítica. Há sim reações da torcida, especialmente partindo da organizada, que já há algum tempo bate de frente com a presidente do clube, e que evidentemente não perderia a chance ontem de protestar, não contra o técnico, não contra os jogadores, mas contra a diretoria. Eu acho o mercado muito tímido, acho que algumas contratações comprovadamente não deram certo. Entendo que o torcedor que reivindica novos jogadores tem razão, porque se o clube tem condições econômicas para isso, por que não o faz? Né? Por que tudo bem contratar o Richard Rios, mas além do Arthur, outros jogadores que exigiriam um investimento deveriam ter sido contratados para manter mais ou menos o nível do elenco. Acho que isso não aconteceu, né? E a fase é bem ruim. Ontem, além disso, coletivamente, o time do Palmeiras muito mal contra o Flamengo, fez um bom primeiro tempo. Segundo tempo, não. O primeiro tempo foi bom. Ontem, nada foi bom. Nada. O Palmeiras não teve nenhum momento que você pudesse elogiar. Mesmo naquele período da primeira etapa, até a metade do primeiro tempo, quando teve até um certo domínio, o Palmeiras não criou nada demais. As melhores chances foram criadas pelo São Paulo instantes antes do gol, que para mim foi uma falha clamorosa do Rafael. A bola fez uma curva, mas me desculpa, o goleiro profissional que joga no time grande, ele tem que ter recursos para numa bola maluca daquela ele conseguir de alguma maneira afastá-la, dando um tapa, dando um soco, e ele jogou para dentro do próprio gol. Achei um erro lamentável do goleiro no momento que o São Paulo estava melhor e tinha criado 2 chances seguidas. A segunda até bem clara, quase fez 1-0, né? E acabou tomando aquele gol que meio que caiu, literalmente caiu do céu para o Palmeiras, que não estava jogando por isso. E o São Paulo manteve, inclusive, o controle emocional, técnico, e continuou fazendo seu jogo até empatar, virar, né? Teve que fazer 2 gols para valer 1, né? Mas virou o jogo, venceu com autoridade até. Essa fase do São Paulo é boa e a do Palmeiras é muito ruim. Não? São 7 jogos e uma só vitória contra o Poçante Bolívar na Libertadores. Bolívar que está classificado e tudo, mas uma coisa é o Bolívar que vai lá para a altitude, pontua bastante, coisa e tal, se classifica, outra Bolívar jogando fora de casa. Foi um jogo contra o adversário que não é desafiador e a única vitória em 7 partidas. Quer dizer, o retrato aí de um Palmeiras que eu só acho que essa não é a pior fase do Palmeiras na era do atual técnico Abel Ferreira.
Em 2021, o time teve uma fase pior ainda, que foi quando perdeu a Supercopa para o Flamengo, perdeu a Recopa para o Defesa e Justiça, foi eliminado pelo CRB em casa, ele ganhou fora, perdeu em casa para o CRB e foi eliminado na Copa do Brasil nos pênaltis, logo na primeira fase, perdeu o título do Paulista para o São Paulo, ficou 18 pontos atrás do campeão brasileiro, que foi o Atlético, mas ganhou a Libertadores. Então, obviamente, pela importância do título e pelas circunstâncias daquela vitória, tudo isso foi esquecido, né? Mas houve esse período bem ruim. Não fosse a vitória na Libertadores, nem sabemos se a comissão técnica permaneceria para 2022, porque foi um ano, tirando aquela final, que obviamente tem uma importância gigantesca, né? O ano foi bem ruim. Ou seja, o desempenho atual, ele é ruim, mas houve também um período bem complicado, aproximadamente 2 anos, e agora a coisa se repete. Esse momento que ele cita aí, 2021, também eu considero pior, né? Pô, a Supercopa pro Flamengo ali ainda foi, foi quase que não amistoso, né? Não vou desmerecer assim porque a gente perdeu, mas foi um jogo que os dois times jogaram leves, né? Jogou indo pra cima, igual essa última aqui, né? O jogo vale mais que o título, então os jogadores entram um pouquinho mais leves, jogam mais de boa. Então é que aquele dia a gente teve, acho que 2 match points na disputa de pênalti, a gente desperdiça, né? Com o Luan e com o Danilo. Mas aí depois teve a Recopa, que foi zoado. Teve a final do Paulista, que a gente não jogou nada e perdeu para um rival. E teve o momento no Brasileirão, a queda pro CRB, que foi bizarra também. Então, realmente, se você colocar assim, eu acho que esse começo, essa fase lembra a fase do Flamengo desse ano aqui, né? Do começo desse ano. A grande diferença é... A gente não foi crescendo, né? Assim, a Libertadores foi bem difícil, a gente cresceu dentro da competição, mas foi gradativa. A curva, né? Foi gradativa até chegar na final, para ganhou sem, tava longe de ser favorito, inclusive, porque realmente não vinha fazendo uma boa temporada. Já esse ano, a gente começa muito bem e vai um declínio muito grande. O Flamengo, ao contrário, começa muito mal, tem um começo parecido com esse daí, e tá numa curva muito apontada para cima, como diria o Luxemburgo. Tá realmente uma curva muito crescente, né? Então eu imagino hoje, por exemplo, dentro da Copa do Brasil, dos adversários que sobraram, dificilmente o Flamengo não vai ser campeão, ao meu ver, né? Pode ser. Ano passado eles acabaram passando perrengue pro Corinthians na final. Não quer dizer, futebol é foda. Mas hoje, olhando pela curva crescente que está o Flamengo, eu acho que deve ganhar a Copa do Brasil, vai ser um dos favoritos na Libertadores. O brasileiro acho difícil buscar o Botafogo, mas também, né, o Botafogo precisa segurar. Agora, sobre mercado, é isso, né, tem que concordar, velho. Eu odeio concordar com o Mauro César, mas sem concordar, né, o Palmeiras realmente faz um mercado muito tímido nos últimos anos, especialmente nessa temporada. Traz o Arthur é bom demais, tem que trazer mais uns 2, 3 no nível dele, cara que chega, veste a camisa e joga, que vai ser titular, que vai incomodar quem tá, né, um cara pra posição ali de primeiro volante que a gente sabe que precisa, mas até um cara pra posição do Veiga, pra incomodar o Veiga, pro Veiga, tipo, mano, tem que, ou eu jogo ou vou pro banco, tá ligado? Tem que ser um bagulho assim, mano. Infelizmente não tem acontecido, né? O Palmeiras não tem feito isso no mercado há muitos anos, mas, né, acaba sendo chovendo molhado falar sobre isso. Mas até esse vídeo de uma hora parecido até com o do Everton Guimarães que eu trouxe. Mas é o que tem pra hoje. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, tamo junto.